Uma escolha para lá de complicada e de difícil e de importante. Pela primeira vez desde que chegou no Fortaleza lá em 2021, o trabalho de Juan Pablo Vojvoda está na berlinda. A diretoria do Fortaleza pensa, avalia a permanência ou não do treinador mais vitorioso da história do clube. Aquele que mudou o status do Fortaleza dentro do cenário nacional, mas que nesta temporada não tem conseguido resultados, muito menos produções dignas de nota. É sobre o ciclo de Juan Pablo Vojvoda, se ele deve continuar, se ele deve cair, que a gente fala agora nesse vídeo aqui no canal do Caio Costa. Antes da gente seguir com o papo, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal do Caio Costa. A gente já tem mais de 12.200 inscritos, chegando pertinho a marca de 12.300. Meu, muito obrigado mesmo. Que 12 mil? Eu tô ficando louco. São 15 mil. 15 mil inscritos, 15.200 inscritos por aqui. Meu, muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Também pedi encarecidamente que você deixe o like, porque é muito, muito importante, ajuda demais aqui no canal. E também o hype, porque também essas ferramentas que o YouTube encontra para valorizar um canal. Também te peço que você me siga nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram, @CaioCCosta_. Também falo muito sobre futebol por lá e a gente pode trocar essa ideia por lá. Pois é, né? A bola parada, sabe como é que é, né? Sempre surgem assuntos. E o deste final de semana não poderia deixar de ser Juan Pablo Vojvoda. Pela primeira vez, de fato, a diretoria do Fortaleza avalia a permanência ou não do treinador, que, como eu disse no início do vídeo, está no Fortaleza desde 2021 e é uma escolha para lá de delicada. Afinal de contas, não se trata de uma pessoa comum, de um profissional que apenas passou pelo clube. O Vojvoda já tem um cartel de mais de 300 jogos pelo Fortaleza, são 3 títulos estaduais, 2 Copas do Nordeste, 2 G4 de Campeonato Brasileiro, uma semifinal de Copa do Brasil, essa muitas vezes negligenciada, pouco citada, mas é a melhor campanha do Fortaleza na história do mata-mata nacional, além, é claro, da final da Copa Sul-Americana de 2023. Então, tudo isso dá a Vojvoda um respaldo gigantesco para fazer o seu trabalho no Fortaleza. O problema é que 2025 não caminhou nem a metade do que se imaginava que poderia ser. Nem o mais pessimista torcedor do Fortaleza imaginaria uma temporada tão ruim. Não dá para falar em momento, não dá para falar em situação, não dá para falar em apenas uma oscilação. É uma temporada ruim, o primeiro semestre, inclusive, acabou. Acabou porque agora só vamos ter jogos em julho pela Copa do Nordeste e depois do Campeonato Brasileiro. E nesse somatório geral todo, a radiografia é que o Fortaleza está na zona de rebaixamento para a Série B. Muito se fala, muito se diz do lastro que o Vojvoda tem. É verdade, ele tem esse lastro. Ele tem esse, como é que se diz, essa não é garantia o termo que eu quero usar, mas essa projeção, esse crédito, o termo é crédito, para que ele seja o homem, essa comissão técnica, a reavaliar o Fortaleza e fazer com que o Fortaleza se reformule, troque o pneu do carro em movimento para ter um time minimamente competitivo no restante do ano, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro. Tá? Porque o trem pagador não é estar na Libertadores um ano ou no outro. O trem pagador é estar sempre na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Desses todos feitos do Vojvoda e do Fortaleza nos últimos anos, para efeito de sobrevivência do clube, o mais importante deles todos é estar no 7º ano consecutivo na Série A. Vem a lembrança de 22, e esse talvez seja o que mais passa na cabeça de quem quer olhar o copo meio cheio. Afinal de contas, em 22, o Fortaleza esteve na zona de rebaixamento, era o lanterna do campeonato, e conseguiu uma reação espetacular, indo até o 8º lugar e pegando uma vaga de pré-libertadores ainda na última rodada. Existem alguns fatores bem diferentes do que se viveu em 2022 para o que se vive em 2025. A primeira lógica é que o time de 22 jogava mais bola, passava mais confiança, mais credibilidade. Aquele time foi campeão cearense sem maiores dificuldades, é verdade, não teve clássico, o Ceará foi eliminado pelo Iguatu e aí o campeonato ficou muito mais fácil para o Fortaleza, mas foi campeão da Copa do Nordeste, passando por cima, ganhando do Sport na final, sem grandes sem grandes percalços, o campeão invicto.
Fez uma brilhante campanha na primeira fase daquela Copa Libertadores, ao contrário dessa que o Fortaleza se classificou também, o resultado final é o mesmo, né, até o momento, a oitava de final, mas aquela classificação foi muito mais com bola, um time que reagiu após 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, que venceu o Aliança Lima fora de casa, que empata com o River Plate num jogaço no Castelão, que vai a Santiago, ganha do Colo-Colo e consegue sua vaga. Bem diferente de como foi a campanha acidentada desse ano. E tratando de Campeonato Brasileiro, a colocação era até meio pior no passado, em 22 do que esse ano, mas o time de 22 jogava muito mais bola. Os jogos, o Fortaleza não conseguia decidir a seu favor, mas era um time muito mais competitivo do que o time dessa atual temporada. A Fortaleza coleciona nesse ano algumas das atuações, acho que a frase que eu mais repeti esse ano, quando fui fazer análise de partidas do Fortaleza, foram a respeito de este foi o pior jogo do Fortaleza desde que o Vojvoda chegou. Esta é uma das piores atuações do Fortaleza desde que o Vojvoda chegou ao tricolor. Diversas vezes eu usei essa frase. Então você mostra como a temporada foi terrível, está sendo terrível. Então o Fortaleza avaliar a permanência do Vojvoda, mesmo com todo o histórico e toda a competência que ele já mostrou, é muito natural. É muito natural mesmo. Confesso que eu ainda tentaria a permanência. Eu acho que o Fortaleza tem um mês dentro de uma filosofia de trabalho para tentar reconstruir essa equipe para esse ano. E aí, em dezembro, no final da temporada, talvez cada um ir para o seu lado, fechar o ciclo. Que o ciclo do Vojvoda no Fortaleza é muito curioso. Qualquer coisa se torna abaixo do que já foi conquistado. E é muito difícil trabalhar dessa forma. Então, talvez em dezembro fosse o momento ideal para o fechamento de ciclo, um ciclo que vai já estar na história e se não acontecer nada pior no final do ano, fecharia-se e ia para cima. Mas eu não consigo criticar a diretoria do Fortaleza se ela estiver pensando numa troca de treinador. Principalmente, e eu acho esse é o X da questão, se for para trocar, é agora essa pausa de um mês para o Mundial de Clubes. Se você quer romper um trabalho que esse ano visivelmente não está dando certo, em que Vojvoda tem sim muita responsabilidade do que está acontecendo dentro de campo, o momento é agora em que se tem um mês para trazer uma nova comissão técnica, uma avaliação de elenco e pensar na sequência do ano. Não faria muito sentido manter Vojvoda agora e se os resultados não voltarem a acontecer nas próximas rodadas do Brasileiro, assim que o Mundial acabar, demiti-lo. Vai ficar a sensação de tempo perdido se não for feito agora. Ou demite agora ou banca até o final do ano. É uma escolha delicada, uma escolha difícil e o mais importante, e aí para mim, independente se Vojvoda fica ou não, ele precisa, Vojvoda, reconhecer que ele tem muita culpa também no que está acontecendo. Se as condições estão sendo as mais favoráveis, e realmente Fortaleza passa por um turbilhão externo que não tinha passado desde 21, mas as escolhas dele de campo não funcionaram. O Vojvoda tem insistido em jogadores que não estão entregando. E além disso, existem erros sistemáticos de uma equipe que não está conseguindo corrigir. Basta dar uma olhada no primeiro gol do Santos. Primeiro gol do Santos, lado esquerdo da defesa. Gol do Retrô, lado esquerdo da defesa. Gol do Vasco, segundo em São Januário, lado esquerdo da defesa. Gol do Flamengo, primeiro gol, lado esquerdo da defesa. E isso com laterais diferentes, volantes diferentes, zagueiros diferentes. Então passa pelo treinador. Não estou aqui passando pano do Vojvoda. Acho que ele tem que ser cobrado sim. E, repito, eu não demitiria, bancaria até o final do ano. Mas não consigo criticar a diretoria do Fortaleza caso ela faça essa escolha, principalmente pelo timing, pelo fato da gente estar com essa pausa para o final, para o Mundial de Clubes, o que dá um tempo para o clube poder trabalhar em cima de um novo nome, reavaliar elenco, pensar em reforços que precisam ser importantes. Fortaleza tem uma missão inglória aí, tem que repetir uma janela quase tão brilhante quanto aquela lá de 22, que ajudou muito aquela equipe se livrar do rebaixamento e chegar a uma pré-Libertadores. Enfim, eu termino o vídeo perguntando para você, o que você acha? Acabou o ciclo de Vojvoda? É tempo ainda para dar mais lastro ao treinador ou é hora para mudanças? Quero saber o que é que você pensa também. De novo, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui até o final desse vídeo. Meu muito obrigado mesmo. Deixa o like, não custa nada, pedido de amigo, deixa o like.
deixa o hype também. E me segue lá nas redes sociais, @CaioCCosta, underline lá no Instagram, no Twitter é Caio, @Ccosta, sem o underline. E a gente pode trocar mais ideia ainda sobre futebol.